Boa noite, galera! Sejam bem-vindos à nossa aula 3 de aquecimento da Semana da Ventilação Mecânica do Zero. Então, nessa semana, a gente está fazendo um aquecimento aí bem importante para o evento que começa na próxima segunda-feira. Então, tô só avisando aqui o pessoal. E hoje a gente vai estar dando continuidade a esse aquecimento com o Dia do Fisioterapeuta, né? Então, 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta, em que a gente comemora aí a nossa profissão. E nada mais justo do que na semana do aquecimento a gente falar sobre o fisioterapeuta na terapia intensiva. Então, uma das perguntas que eu mais recebo é: Tamires, eu quero trabalhar na UTI, o que eu preciso ter? O que eu preciso saber? Por onde começar? Quais são as principais características? O que eu tenho que saber do ventilador mecânico para conseguir ir lá e trabalhar dentro da terapia intensiva? Então, nada mais justo do que a gente trazer esse tema de como é a jornada do fisioterapeuta hospitalar quando a gente está dentro do hospital. Então, a gente vai trabalhar bastante isso. O que você, como fisioterapeuta, você tem que saber no ventilador mecânico com a equipe para conseguir trabalhar num bom hospital. Então, você já pensou conseguir escolher o hospital que você quer trabalhar? Você conseguir mudar de cidade, ter outras oportunidades dentro aí da sua vida por conseguir ter essa capacidade de se candidatar a boas vagas? Então, você conseguir falar: opa, esse hospital é do meu agrado, esse hospital tem uma melhor remuneração, esse hospital vai me trazer melhores condições. Então, é isso que a gente vai abordar hoje. O que o fisioterapeuta intensivista que trabalha no hospital precisa saber, precisa ter para conseguir essas oportunidades. Então, para não ficar para trás, para ser um profissional reconhecido, para ter habilidade de conseguir trabalhar em qualquer hospital que você queira, conseguir passar nesses processos seletivos e ter mais oportunidades. E é isso que a gente vai abordar nesse dia do físio aí. Primeiramente, parabéns a todos, mesmo que você ainda seja estudante, porque logo logo você vai ser físio. Então, bora lá! Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que para trabalhar no hospital, a gente precisa ter o conhecimento de ventilação mecânica. Então, eu sempre falo isso nas lives, e nesse aquecimento para o nosso evento eu vou bater bem forte que a gente precisa entender o ventilador mecânico. É o único lugar, é a única área da fisioterapia que eu vou ter acesso ao aparelho e que meu paciente vai precisar de mim. Então, quando meu paciente ele precisa de mim, a gente tem que ter, de mim eu digo nós fisioterapeutas, a gente tem que ter a habilidade de entender o que está acontecendo com ele e reagir frente ao ventilador mecânico. Então, esse é o primeiro princípio. Daí você deve estar pensando: mas eu vou trabalhar no hospital, nem sempre eu vou ver paciente entubado. E eu te digo que entender ventilação mecânica vai te abrir um leque de possibilidades muito grandes. Então, você não vai ficar parado com a sua pós-graduação ali sem conseguir um bom hospital. E por que eu estou te dizendo isso? Além da pandemia, né, que a gente viveu, eu recebi diariamente muitas oportunidades diferentes por conta do meu conhecimento com a máquina. Então, a pandemia veio mostrar pra gente que o fisioterapeuta ele é protagonista dentro da UTI e quem não conseguia se colocar naquela situação ficava para trás. O que seria ficar para trás? A gente tem que parar de achar que no hospital é tudo do jeito que a gente pensa. O hospital, gente, ele é uma empresa. O hospital, ele quer pessoas e quer fisioterapeutas trabalhando lá que consigam desenvolver essas habilidades e fazer o que precisa ser feita para o paciente. Então, o hospital, ele seleciona os melhores. Um bom hospital, seja você em São Paulo, né, que é onde eu tô, ou na sua região, no seu estado, aquele hospital top, aquele hospital de referência, ele quer profissionais bons junto a ele. E quando a gente fala paciente, o profissional bom junto a ele, é aquele paciente que domine o assunto, aquele paciente que vai conseguir resolver o problema, o fisioterapeuta que vai conseguir resolver o problema do paciente. No caso do ventilador mecânico, quem é esse fisioterapeuta? É o fisioterapeuta que se sente seguro com a máquina, é o fisioterapeuta que dá tranquilidade para a equipe, é o físio que entende a patologia do paciente, a máquina e o que a gente precisa fazer para tirar o paciente daquela situação. Então, quando a gente tem isso, a gente consegue ter boas oportunidades, a gente consegue ter
trabalha da onde a gente quiser. Se eu quiser mudar de cidade, me candidatar a um hospital de outra cidade, eu vou ter essa possibilidade. E vamos pensar quantos fisioterapeutas conseguem isso, conseguem essa liberdade de conseguir trabalhar num lugar bom, de conseguir mudar de hospital com uma boa remuneração. Então esse é o primeiro passo, a gente precisa entender a máquina, porque só lá a gente vai ter acesso a esse tipo de paciente. Para a gente entender a máquina, eu vou trazer hoje uns conceitos bem importantes que vão fazer você se tornar cada vez um fisioterapeuta melhor, mais ágil. Quando eu falo melhor, é um fisioterapeuta mais ágil, mais seguro, que consegue fazer a conduta certa para o paciente. Essa é a definição de melhor, não por outras coisas. Essa é a definição que eu vou trazer para vocês. O que vai me ajudar? Eu entender 3 conceitos do ventilador mecânico vai me ajudar a ter mais possibilidades de trabalhar dentro de um hospital. O primeiro conceito que a gente vai pensar hoje é sobre drive respiratório. Tá, Mires, mas o que isso tem a ver? Vamos pensar o que é o drive respiratório. O drive respiratório é a capacidade do meu sistema nervoso dar um estímulo, dar um reflexo de forma fisiológica para que meu músculo respire, estimule e eu consiga realizar a respiração. Logo, eu faço a inspiração e a expiração. Isso é o drive respiratório. É eu conseguir fazer esse estímulo para o meu paciente respirar. Por que eu tenho que saber disso para eu trabalhar no bom hospital? Porque quando a gente entende o drive respiratório do nosso paciente, a gente consegue ter autonomia e a gente consegue tirar esse paciente mais rápido do ventilador mecânico. Então vamos pensar, o que seria o drive? Eu tenho o meu sistema nervoso central, eu tenho as minhas vias, né? Os meus músculos, os meus nervos, e o meu sistema nervoso central tem que estar conectado com o resto do meu corpo, conectado com o meu pulmão, para que a máquina entenda o que esse movimento do corpo está realizando. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o drive respiratório dentro de uma terapia intensiva, eu consigo dar mais autonomia e consigo participar mais do movimento que está acontecendo entre paciente e ventilador mecânico. Então, por que as pessoas, os físios, acham tão difícil ventilar um paciente neurológico, por exemplo, e fala, nossa, eu não trabalharia numa UTI neurológica. Nossa, surgiu uma vaga, mas quando eu descobri que era para uma UTI muito difícil, uma UTI muito específica, eu achei melhor eu não me candidatar. Porque o paciente neurológico, ele tem essa alteração de drive respiratório. Então, ele tem o músculo dele tudo ok, ele consegue ter o músculo para fazer a função muscular da contração, mas o drive respiratório dele não está conectado direito junto com o músculo. E aí surgem aqueles movimentos respiratórios que assustam muito o fisioterapeuta dentro da UTI, que é as sincronias que acontecem no tórax do meu paciente, que é o tão famoso Cheyne-Stokes, Biot, todos esses movimentos respiratórios que o tórax do meu paciente parece que não está entendendo o que está acontecendo. E normalmente o físio para de frente a esse movimento respiratório que a gente fala anormal, que é lá por um problema central de sistema nervoso, de drive, e se desespera e fala, meu Deus, eu vou colocar uma ventilação não invasiva, meu Deus, esse paciente vai ser entubado, por não conseguir identificar o que está acontecendo entre o drive respiratório do meu paciente e o tórax dele, essa conexão entre sistema nervoso e tórax. Então eu já vi, por exemplo, isso. Físio, alguém da equipe chamar, esse paciente está passando mal, você não vai pôr o BiPAP nele? E o paciente Cheyne-Stokes, totalmente com tórax, sincrônico, assincrônico com tórax. Ou, por exemplo, o paciente que está em apneia, faz aquela taquipneia, para em apneia, faz taquipneia, e daí o físio corre, pega um BiPAP, põe no rosto do paciente, ou ainda pior, a equipe médica intuba por um mau posicionamento do físio, por não entender esse drive respiratório, entender que esse movimento respiratório ele é anormal, que o problema está lá na cabeça do paciente, está lá no sistema nervoso central, não é pulmão, e entender que isso não é um movimento respiratório que leva à intubação, isso não é um movimento respiratório que leva a uma ventilação não invasiva. Então veja como o conceito de drive respiratório ele já te dá uma possibilidade um leque muito grande dentro do hospital.
e te proporciona conseguir trabalhar em qualquer lugar. Agora, quando a gente se depara frente a esse tipo de paciente, fala, esse paciente está muito grave, esse paciente tá ruim, vou chamar a equipe para pôr ele no ventilador, vou mudar o modo ventilatório dele porque ele não tá reagindo bem. E você não entende o drive respiratório, o paciente piora, a equipe te pressiona e você fica limitado àquela situação dentro da terapia intensiva. Então esse é um conceito bobo, mas é um conceito importante que vai fazer com que a gente tenha boas possibilidades em outras UTIs ou não. Por que eu falo isso? Quando o físio ele tem segurança, quando o físio ele entende o que está acontecendo com o paciente, gente, você pode trabalhar em qualquer UTI. Se me colocarem agora, sei lá, numa UTI nos Estados Unidos, eu vou conseguir. Por quê? A doença que o meu paciente vai ter lá é a mesma doença que eu vou ter aqui. O Covid ele acontece lá, acontece aqui. Um ataque cardíaco acontece lá, acontece aqui. Uma cirurgia cardíaca acontece lá, acontece aqui. Então você consegue trabalhar em qualquer lugar. Claro, né? Eu não tô falando em questões de validação de diploma, mas o que eu quero te dizer? Te dá a liberdade de você conseguir trabalhar em outros lugares por entender isso. Por a gente conseguir daí trabalhar numa UTI cardíaca, numa UTI neurológica, em outros tipos de UTI. Então, esse conceito de drive de respiratório, entender o que está acontecendo com o sistema nervoso do meu paciente, com o tórax do meu paciente, e aí sim a gente conseguir identificar esses movimentos respiratórios, já é um primeiro passo para a gente ter segurança quando a gente trabalha na UTI. Senão a gente se desespera quando a gente vê um movimento respiratório anormal, como o tão famoso Cheyne-Stokes, e acha que o problema é outro. Então isso acaba limitando muito a gente e trava com que a gente consiga às vezes outra vaga dentro da terapia intensiva por isso. Então esse é um conceito importante. O segundo conceito que eu vim trazer pra gente, pensando aí na nossa atuação no ventilador mecânico, é o trabalho muscular respiratório. Tamires, como assim o trabalho muscular respiratório? A gente precisa entender quais músculos estão fazendo meu paciente respirar, quais músculos vão estar um pouco mais inativos em algumas modalidades ventilatórias, como por exemplo a modalidade controlada. Ele ainda vai ter o estímulo, mas é um estímulo muito menor. E quais músculos vão participar se tiver tudo bem? Naquele momento que eu tiro o meu paciente do ventilador mecânico, que eu estubo o meu paciente, entendo se o trabalho muscular respiratório dele vai estar compatível com o que eu estou esperando quando ele está fora da máquina. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que lembrar que quando o paciente entra num desconforto respiratório, né, tá trabalhando mais, a própria nomenclatura já nos diz, trabalho muscular respiratório, ele tá ativando e puxando pessoas, puxando músculos que não deveriam ser tão usados naquele momento. E quando a gente não entende isso com o paciente entubado, a gente faz com que esse paciente fique mais tempo entubado por um erro de conduta profissional, um erro da gente não perceber o que está acontecendo com esse estímulo do músculo dele junto à máquina e fica sempre brigando naquela tríade que eu falo para vocês do paciente. O que eu quero dizer isso? Mas Tamires, o que isso muda em relação ao meu dia a dia profissional na UTI? Isso te limita a conseguir ter uma reação mais rápida com o paciente e automaticamente isso te limita a trabalhar em bons hospitais, em grandes centros. Porque a gente tem que ter isso muito nítido na nossa cabeça, gente. O hospital ele é uma empresa. E o hospital, vamos pensar que se fosse uma outra empresa, sei lá, uma advocacia, você acha que eles iam tentar contratar os melhores advogados ou ele ia tratar ali com um advogado meia boca que ele sabe que não daria conta do serviço? Por que quando a gente olha para um hospital, a gente acha que o hospital é, sei lá, uma coisa de outro planeta? A gente não enxerga o hospital como uma empresa. Os bons hospitais que têm as remunerações aí melhores, acima do piso da físio, ele quer físios que estejam preparados, ele tem ali todo um sistema de RH, de contratação, um processo seletivo mais extenso, como a fase inicial de prova, uma segunda fase de prova, uma entrevista muito particular ali com a coordenação da fisioterapia, porque eles querem entender, então eles ficam te cercando, o hospital te cerca, para entender até que ponto, como fisioterapeuta, você está apto para conseguir resolver aquele problema da UTI. Então, quando a gente entende isso, que o hospital é uma empresa, isso já abre muita possibilidade, porque a gente entende, opa, esse é o conhecimento que o hospital espera de mim dentro da terapia intensiva. Eu tenho que dominar quando meu paciente está entubado, quando meu paciente está no ventilador mecânico.
mas quais são as outras habilidades que eu preciso desenvolver para realmente conseguir colocar o meu trabalho da melhor maneira? Quando a gente pensa ainda em UTI, a gente tem que lembrar que na UTI, o físio ele não faz nada sozinho. É muito difícil a gente trabalhar na UTI se a gente não desenvolve essas habilidades. Vamos pensar no paciente entubado. O paciente está entubado, você vai mudar ele de modalidade ventilatória. Ele vai ficar mais agitado ou menos agitado. Você vai querer sentar esse paciente entubado na poltrona. Você vai querer colocar esse paciente em pé. Você vai querer estubar ele. Claro que essas ações você vai realizar sozinho pela sua autonomia profissional. Mas o movimento da UTI, da equipe, vai ter que ajudar. Então, algumas habilidades a gente desenvolve durante a nossa carreira como físio, falando aí no dia do físio, para conseguir ter essas oportunidades boas dentro da terapia intensiva. Vamos pensar numa habilidade simples, mas que faz total diferença quando o meu paciente está entubado, que é a empatia de eu entender o que o meu paciente está passando, entender como a equipe vai cuidar daquele paciente e como eu posso fazer com que, de repente, um enfermeiro, um técnico, um físio que não está tão bem naquele dia consiga me ajudar para que eu faça o meu paciente sair da máquina. Então, isso é bem importante, isso abre os nossos leques dentro da terapia intensiva, nos permitindo aí ter essa flexibilidade de trabalhar em outras UTIs. E me falem, quando a gente se prepara para isso? É muito difícil, né? Existe aí um método, um passo a passo para que a gente consiga desenvolver isso. E a gente entender que o paciente, quando ele está entubado porque em algum momento, alguma coisa da patologia dele, da insuficiência respiratória dele, que levou à intubação, não está em harmonia com o corpo dele. Então, uma situação, por exemplo, bem importante, que inclusive deu aí um bafafá onde eu trabalhei. Tinha um paciente que era usuário de droga. Normalmente, os pacientes que eles têm qualquer tipo de uso com alguma outra droga, eles não reagem bem à sedação. Então, são pacientes que ou a equipe médica precisa sedar muito para que ele aguente ficar entubado, ou quando começa a desligar a sedação, ele fica muito agitado, porque o corpo dele, os receptores dele nervosos estão acostumados aí com alguma outra substância. Então, sempre esse perfil de paciente, a sedação não fica legal nele. E também pacientes, por exemplo, que fazem muito uso de morfina. Então, não só pacientes oncológicos, mas pacientes que fazem esse tipo de medicação em casa. Quando eles são entubados, eles não ficam muito legal com o ventilador, até que a equipe ajeite a sedação da melhor maneira. E o que eu quero dizer com isso? Normalmente, dependendo do grau que o paciente está, o que não é correto, esse paciente ele fica restrito. O que é restrito? Esse paciente fica com os membros, né, com os braços ali amarrados na cama, e dependendo do grau de agitação do meu paciente, ele ainda fica com os membros inferiores amarrados. Existem já diversos artigos que mostram que isso não ajuda nada, inclusive o paciente fica mais agitado, fica mais em delírio, fica muito mais ali fora da casinha do que ele já estaria. E me digam, vocês acham que esse paciente ele vai ficar melhor no ventilador mecânico ou pior? Como é a minha conduta como físio num paciente que está tranquilo no ventilador ou num paciente com essa característica? Um paciente que briga com o ventilador, que está restrito. Eu já vi um paciente que ele conseguiu ser estubado com as duas mãos amarradas e com os dois pés amarrados, que era usuário de droga, que era morador de rua. Porque para ele foi tudo bem, ele fez flexão no tronco dele, pôs os pés lá para frente e conseguiu tirar o tubo. Então, o que eu quero dizer isso? Quando a gente consegue ter essa percepção com o paciente entubado, entendendo como está a doença dele, como a equipe está conseguindo manusear com ele e como eu vou fazer esse papel, essa conexão como físio, tudo muda, tudo muda. Então, uma pergunta que eu recebi esses dias: Tamires, eu penso em seguir a terapia intensiva, mas eu tenho muita dificuldade de trabalhar em equipe, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com a enfermagem, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com o médico. Eu ouvi dizer que os médicos são tudo filha da mãe, que não escutam o físio, que mexem no ventilador mecânico. Isso existe, mas quando a gente consegue ter uma autonomia e a equipe entende que a gente sabe o que está acontecendo com o paciente, as coisas ficam muito mais fáceis. A equipe respeita, a gente se torna um profissional melhor e, acima de tudo, a gente consegue caminhar
para que o paciente saia do ventilador cada vez mais rápido e com mais segurança. Então, esse conceito de drive respiratório, trabalho muscular respiratório, ele é fundamental para que eu consiga manusear o paciente no ventilador. Vai adiantar eu saber as modalidades, eu até ter decorado da faculdade, até um outro físio me ajudar no plantão nas modalidades, entender ali meia boca os parâmetros ventilatórios. Se eu não consigo entender o drive do meu paciente, o trabalho muscular que o meu paciente está fazendo e o que está acontecendo com ele, como essa equipe está manuseando ele, está conseguindo fazer com que ele saia daquele processo da doença e dê um passo a mais. Por isso que quando a gente vê um fisioterapeuta preparado, eu digo preparado que entenda o ventilador, que saiba desenvolver essas habilidades que são chamadas soft skills, que são essas habilidades, faz um planejamento de carreira, ele consegue se posicionar em qualquer hospital. Ele consegue escolher o hospital. Eu tô trabalhando nesse hospital, mas sei lá, a escala desse hospital não tá me agradando, eu tenho filho, eu tenho tal coisa. Vou para uma outra oportunidade. Eu mudei de cidade, vi que naquela cidade também tem esse hospital de referência. Você consegue abrir um leque de possibilidades muito grandes para conseguir trabalhar como físio. E aí, vamos pensar, hoje no dia do físio, quantos profissionais conseguem ter essa autonomia e essa aptidão de conseguir essas oportunidades. Então, esses conceitos, a gente tem que entender que quando o paciente está no ventilador mecânico, ele está na terapia intensiva, o sistema do corpo dele está cada um para um lado, como se fosse numa festa que um amigo vai para um lado, o outro vai para o outro, e combina o horário de se encontrar, mas as pessoas não se encontram. É isso que está acontecendo com o nosso paciente entubado. Ele tem músculo, o músculo dele fica assim com a sedação. Respiro ou não respiro? Faço força ou não faço força? Daí o físio vai lá, escolhe a modalidade ventilatória dele. Controlado, assistido controlado ou espontâneo. E o meu paciente fica, opa, agora eu respiro? Não, o físio tá me dando no controlado. Não, eu já tô melhor. O paciente, o organismo dele pensa, vou agir, vou ir para espontâneo. Mas o fisioterapeuta não colocou ele em espontâneo. E daí ele começa a apresentar a sincronia, começa a passar mal na sua frente e começa a virar uma bola de neve bem importante. Então vejam como esses conceitos, eles abrem nosso leque profissional e que a gente consegue ajudar de forma muito certeira com o que está acontecendo com o paciente. A gente consegue ter aquela sensação de que a gente fez a conduta certa, independente se é um paciente cardíaco, se é um paciente que acabou de fazer uma cirurgia cardíaca, uma ponte de safena, né? Fez o corte do tórax, tá no ventilador mecânico, ou se é um paciente neurológico que sofreu um acidente, um TCE, uma lesão. Quando a gente entende essa conexão no ventilador com ele, fica muito mais fácil. E daí vocês acham que fica mais fácil a gente fazer os cálculos de mecânica pulmonar aí que deixa todo mundo de cabelo em pé? Quando a gente entende esse movimento ou não. Vamos pensar no paciente quando a gente quer calcular, por exemplo, complacência pulmonar. Que a complacência é esse grau de distensão do meu tórax para o meu paciente receber o ar. Então, meu tórax, meu músculo, ele vai distender para que o ar entre e eu faça isso. Isso é a complacência pulmonar. É a capacidade que o meu pulmão tem de distensão. Daí, o meu paciente está numa situação que eu preciso calcular a complacência pulmonar dele. E a gente não vai entrar em parâmetros e todos os detalhes da conta. Mas vamos pensar o seguinte, meu paciente está lá, você precisa fazer esse cálculo, mas você não entende drive respiratório. Você não consegue ter o raciocínio clínico do que está acontecendo com ele. Você acha que você vai parar de frente para o paciente e fazer o cálculo certo? Se você não consegue ter a percepção de que se o drive dele está bem conectado à máquina, ele está certinho ali, calminho para você fazer o cálculo, daí a gente não consegue. Daí os cálculos saem errado. Você fala, nossa, mas por que tá dando esse valor? Deveria estar dando outro valor. Eu não sei fazer o cálculo. E daí vira uma bola de neve. Então, vamos pensar nessa tríade do paciente. A gente entender o drive respiratório. Entender aqui no meio o trabalho respiratório. Como o meu paciente está reagindo a isso junto à máquina para a gente pensar nesse raciocínio. Mas calma, tem um passo a passo para isso. E a gente está nessa live de aquecimento até a semana que vem, que é a semana da ventilação mecânica. Tem 3 perguntas aqui que eu passei, deixa eu responder. Podem me mandando sempre as perguntas
que a gente vai conseguir ele. Uma das perguntas: então, se ele está orientado, andando, como saber se é a hora de estubar meu paciente ou não como fisioterapeuta? E outra coisa sobre o paciente... legal. Sobre o paciente na mobilização precoce. Me assustei com a foto do paciente andando. Nossa, 2 perguntas boas para responder agora. Então 2 perguntas. Vamos lá, dia do físio, hein? Vamos pensar, dia do fisioterapeuta. Uma pergunta aí de $1 milhão. Qual é a nossa função da UTI? Qual é a função? Vamos pensar agora junto. Qual é a sua função como fisioterapeuta dentro da terapia intensiva? Me falem nos comentários. Você acha que a nossa função... Qual é? De forma bem pragmática. Qual exclusivamente é a nossa função dentro da UTI? Alguns vão falar, promover, bem coisa de faculdade, promover higiene brônquica, promover, sei lá, melhorar a síndrome do imobilismo, fazer com que o meu paciente saia da síndrome do imobilismo. Olha, agora eu tô até me assustando com essa resposta. Auxiliar na intubação. Gente, vamos conversar qual é a nossa função dentro da UTI. E hoje é bem legal por ser o dia do físio. E tá tudo bem se a gente não souber. A nossa função dentro da UTI é fazer com que o paciente saia da UTI o melhor que ele pode, o mais próximo do que ele estava antes de entrar no hospital. Tamires, agora você falou grego, eu não entendi nada. Vamos pensar. Se um paciente A entra no hospital andando e ele é entubado, fica muito ruim, acontece alguma coisa. Beleza. A nossa função é fazer com que esse paciente saia do hospital o mais próximo do que ele era antes da vida do hospital. Ou seja, devolver ele sem estar entubado, fazer com que os músculos dele respondam aquilo, estimular ele a deambulação. Agora vamos pensar num paciente B que já era sequelado de AVC, um paciente que já era acamado, ou um paciente que já era hemiplégico, um paciente que não estava deambulando e ele tem uma infecção pulmonar, evolui com uma pneumonia, vai para o hospital, não consegue reagir bem aí à ventilação não invasiva por ser um paciente neurológico e é entubado. A nossa função com esse paciente vai ser também devolver ele para casa, fazer com que ele saia desse processo de internação o melhor possível e o mais próximo possível do que ele era antes. Não significa que você não vai tentar vencer ali uma hemiplegia, uma condição de neuro, que você faria numa clínica. Mas vamos pensar, por que isso é importante? Porque às vezes a gente trava dentro da UTI querendo fazer uma coisa que o paciente não fazia. Então, uma senhorinha já interna, ela já não andava. Ela sai da ventilação mecânica e ela já não andava. Vai ser muito difícil ela andar, porque ela já não andava. Ela já tinha algumas outras condições. Agora não. Paciente tal, é estubado, sai do ventilador mecânico, a família fala, olha, em casa ele andava com andador. Então, dentro da terapia intensiva, você vai precisar dessa coisa para poder andar. É a mesma coisa do que eu, gente. Eu uso óculos. Se eu for internada, a primeira coisa que a equipe vai fazer é, olha, toma o óculos da Tamires, tira os brincos dela, que eu uso todos os dias, tira o celular, tira os adornos dela, e eles vão entregar isso para minha família. Mas eu sou míope. Quando chegar o momento do físio me estubar e fazer eu andar, eu vou precisar dos meus óculos. Senão eu não vou conseguir fazer aquilo. Tamires, o que isso tem a ver com o paciente na UTI? O que isso tem a ver de eu ser um fisioterapeuta melhor? Se a gente não sabe isso, a gente não devolve o paciente melhor ou pelo menos igual na função que ele tinha, a gente não está fazendo nosso papel. Gente, o nosso papel não é fazer higiene brônquica, não é auxiliar na intubação, muito cuidado com isso. Pela legislação do COFITO, isso não é função nossa. Isso inclusive gera muita briga e muito processo ético. A nossa função não é fazer reabilitação pulmonar. Nossa, agora todo mundo fala, Tamires está ficando louca. A nossa função é funcionalidade. Até o nome já combina, né? Funcionalidade, seja ela pulmonar. Logo, tirar o meu paciente do ventilador mecânico, eu estou dando função para o meu pulmão. Então, essa é a função. Quais são os artifícios que eu vou usar a favor disso? É o caminho para que eu chegue na função como profissional. Daí sim eu vou usar recursos de higiene brônquica, recursos de treinamento muscular respiratório, recursos da extubação, de modalidades ventilatórias, mas é o caminho para o único alvo, que é fazer com que ele tenha função. Essa função, ela é
global, então músculo, perna, tanto que nas nossas UTIs a gente tem pezinho, a gente tem TheraBand, a gente tem FES, a gente faz estimulação muscular com esse paciente, inclusive a gente já fez estimulação diafragmática com esse paciente, mas no ventilador mecânico a gente tem que trazer esse paciente pensando na função. Anotem aí, toda vez que você pensar em função, você vai se tornar um fisioterapeuta melhor, um fisioterapeuta mais seguro, um fisioterapeuta com mais oportunidades de emprego, com mais tudo que você possa imaginar, mais remuneração, um fisioterapeuta que acerta a conduta do seu paciente. Então, a partir de hoje, pensem que a terapia intensiva, a função de modo geral do físio e que se replica na terapia intensiva é essa, é dar função. Por que um profissional que faz mobilização precoce, que sabe a hora certa de estubar o paciente, ele consegue trabalhar em qualquer lugar? O Einstein, o Sírio, sei lá, todos os melhores hospitais do Brasil pedem esse profissional, seguram esse profissional, oferecem plano de carreira para esse profissional, porque eles entendem que esse profissional entende a função dele, logo faz com que a função do paciente seja recuperada. Por isso que é um erro bem comum que a gente tem no ventilador mecânico, as pessoas e os físios errarem as modalidades ventilatórias. Porque a modalidade ventilatória, gente, ela tá intimamente ligada ali, coladinha com a função do meu paciente. Então, se ele tá numa situação da doença que o músculo dele não está conseguindo fazer a função, qual modalidade eu vou escolher? A controlada. E daí eu vou abrindo mais o meu leque, vou escolher pressão, vou escolher volume, qual pressão, qual tempo inspiratório, qual fluxo, mas eu abro o meu leque. Logo, se meu paciente tem função, o músculo dele está participando, sempre usem essa palavra, função, funcionalidade. Essa é a nosso carro-chefe, nosso ouro dentro da UTI. Logo, se meu paciente tem função, automaticamente o modo ventilatório dele vai ser diferente. Então, vejam por que alguns pacientes são estubados em terapias intensivas que a rotatividade é muito menor. Claro que a gente tem, depende também se é UTI só de neuro, se é UTI só de cardio, mas vamos pensar quanto a gente consegue contribuir para que a própria rotatividade da UTI dos pacientes, eles saiam mais rápido da UTI, quando a gente entende a função. Então, entende, o paciente ele tem função, ele tem músculo para aguentar que eu troque ele de modalidade ventilatória. Se eu trocar, se eu alterar esse valor de pressão para esse valor de pressão, o sistema respiratório dele vai aguentar essa função, vai aguentar essa complacência e resistência para eu dar um passo a mais? Beleza, ele aguentou. Coloquei ele em desmame ventilatório, estimulei ele. Esse paciente tem função para sair da máquina e ser estubado? Então, isso vai determinar para a gente, junto ao drive respiratório, ao trabalho muscular respiratório e à função. Você vai conseguir estubar um paciente que não tem músculo, que não tem funcionalidade muscular ali de diafragma como deveria? Não vai. É um paciente que, e eu vou contar para vocês que é muito triste ver essa cena. Um paciente que é estubado na hora errada. É um paciente que entra em agonia na sua frente. Não adianta você fechar o olho e fingir que não vê. Você pode estar atendendo o paciente daqui. Se você olha o paciente de lá, ele foi estubado na hora errada, ele não estava preparado a essas funções dele, gente, é uma cena ruim, é uma cena de agonia para o paciente. Se é uma UTI, sei lá, que tem outros familiares de outros pacientes por perto, é uma cena agoniante para a família, é uma cena agoniante para a equipe. Então, a gente entender essa função dá segurança para a gente de acertar a modalidade ventilatória, de entender o percurso da doença dele, logo ser estubado de forma segura. Ser estubado dando tudo ok, 2, 3 dias e ele ir pro quarto, não tem mais nada que segure ele dentro da terapia intensiva. Então, os recursos dentro da UTI com o paciente entubado no ventilador mecânico, eles são o caminho, mas o alvo é sempre a função. E quando a gente visualiza isso muda todo o jogo. A gente tira esse paciente do ventilador e a gente consegue melhores oportunidades na físio. Em relação a uma pergunta muito boa também, em relação à estubação, o fisioterapeuta que decide o momento certo? Sim, somos nós que decidimos o momento certo. Agora, a gente não estuba sem comunicar com a equipe. Por que a gente não estuba sem comunicar com a equipe? Porque se alguma coisa der errado, o paciente tem que estar seguro junto à equipe multidisciplinar.
Então, somente a gente vai entender se ele já está na modalidade certa, se ele já está nos parâmetros mínimos de extubação, como está esse percurso para a gente falar para a equipe, olha, chegou a hora. Por que a gente fala isso? Porque o próprio trabalho da enfermagem com o paciente entubado e um paciente sem tubo é diferente. Um paciente que acabou de ser entubado, ele exige uma atenção da equipe diferente. Ele não vai beber água nas próximas horas, ele não vai comer pela boca nas próximas horas, porque senão ele pode engasgar e aquilo para o pulmão dele, ele fazer uma pneumonia aspirativa. Então veja como o cuidado da equipe é totalmente diferente. O médico vai mudar todas as medicações dele se ele for entubado, mas a decisão de bater o pé, chamar a equipe médica, chamar a enfermeira e falar, gente, chegou a hora, é hora dele ser entubado, é nossa. E logo que daí vem os ônus e os bônus de como qualquer coisa na vida. Então vem muita coisa boa, mas vem muita responsabilidade. Daí a gente falar, por que tá na hora dele ser entubado? E se um dia alguém te perguntar, mas por que a paciente Tamires está na hora de ser entubado? Olha, tá na hora dela ser entubada porque ela tem drive respiratório. Ela evoluiu dessa maneira na modalidade ventilatória. Ela respondeu a isso do exame. Ela tem tanto de trabalho muscular respiratório, então ela vai dar conta. Você vê como é diferente a gente se posicionar com a equipe em relação a isso do que a gente simplesmente ver uma gasometria, achar que está na hora de estubar o paciente e ficar com essas informações só pra gente. Mas o momento certo de estubar o paciente, quem decide é a gente. E daí a gente comunica com a equipe, é feito o procedimento, fica todo mundo em alerta caso dê errado, caso o paciente seja reentubado ou tenha que mudar uma medicação, ele fica agitado. Mas vejam aí a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo a nossa autonomia com esse paciente, que é bem legal. Então eu trouxe essas reflexões porque eu recebo diariamente, Tamires, eu tenho a pós em terapia intensiva e eu não consigo trabalhar. Tamires, eu tô trabalhando no hospital A, mas eu gostaria muito de trabalhar no hospital B. Poxa, eu vi que tal vaga que paga super melhor, que tem melhores condições de trabalho, abriu oportunidades, mas eu não consigo me candidatar. O que será que tá te travando para esse próximo passo? Será que é seguir um passo a passo, uma metodologia que existe, que eu vou trazer para vocês, junto com os alunos, entender o que está acontecendo, desenvolver esse raciocínio, vir a segurança, vir o conhecimento do ventilador para conseguir se candidatar a isso. E quando a gente consegue, aí é bem legal, porque a gente consegue fazer e trabalhar em qualquer hospital. E daí é bem gostoso, porque a gente não fica preso e a gente tem uma liberdade bem importante. É isso. Lembrando que esse é o nosso aquecimento. Deixei aí uma pulga atrás da orelha de vocês de propósito aí no dia do físico. Foi um assunto bem importante. Amanhã até sábado a gente vai ter um aquecimento aí, um esquenta para nossa semana da ventilação mecânica do zero, que é na segunda. Lembrando que os assuntos são totalmente diferentes na semana da ventilação. E que essa semana também serve para você que já dá plantão. Vai mudar, vai ser um divisor de águas bem importante para você. O último recado que eu recebi de 3 ou 4 pessoas no direct é: Tamires, eu não tô recebendo nos grupos todos os dias das aulas. Gente, a partir do momento que você se inscreve no link do evento, você recebe um e-mail. Então, todas as informações eu mando por e-mail, além do WhatsApp. Por que o e-mail é importante? Porque vai ter alguns bônus da semana da ventilação, alguns PDFs, já tô dando um spoiler, algumas coisas bem legais que eu vou liberar só por e-mail. Eu sei que o e-mail não é uma coisa tão pragmática que a gente vê, mas abram os meus e-mails, vejam que eu escrevo para vocês, porque eu preciso que vocês olhem o e-mail. Então, até sábado vocês vão receber os lembretes por e-mail desse aquecimento. E acima de tudo, na próxima segunda, dia 18, você vai receber de primeira mão a aula quentinha para você assistir pelo seu e-mail. Então dá uma olhadinha no spam, no lixo eletrônico, que às vezes vai para lá, é normal. E se não estiver recebendo de jeito nenhum, me envia. Provavelmente você cadastrou algum e-mail errado, algum ponto, alguma coisa. Mas fiquem de olho no e-mail, porque durante o evento vai rolar uns bônus bem legais, uns PDFs bem mágicos aí, só por e-mail, né? Porque a gente não consegue enviar através de outras redes sociais. Combinado? Se tiverem perguntas, podem mandar. Vi que tem bastante gente falando que tá gostando do nosso esquenta.
E quando é o melhor momento da extubação? Essas respostas a gente vai ter lá na semana da ventilação mecânica do zero. Anotem aí que faltam 5 dias para o nosso esquenta, que é na próxima segunda-feira. Tá bom? As lives estão ficando salvas. Eu vejo vocês amanhã às 8 horas com um tema bem importante. É isso, gente. Feliz dia do físio para todo mundo. Para quem ainda não é físio, mas está quase chegando. E para você que já é físio aí, se dedica a entender o ventilador mecânico para acertar a conduta do seu paciente e fazer com que ele saia o melhor possível da UTI. Combinado? Um beijo, boa noite para vocês.